Gênesis 2, Gênesis 1, perdão. Gênesis 1, coloquei 2 aqui, mas é 1. Gênesis, capítulo 1, é um texto muito conhecido, tenho certeza que vocês já leram. Quem já leu Gênesis inteiro aqui? Levanta a mão. Todos já leram Gênesis inteiro? Ai, que bom. Então, você que não... Ela leu também? Olha, a nossa queridinha ali, a filha da Paloma, já disse que leu. A Estelinha já leu. Então tem uns adultos aí que não levantaram a mão, hein, Roberto? Olha lá, a menininha já leu o Gênesis lá. Então, fica esperto, irmão. Você está ficando para trás, hein? Estou brincando. Mas é importante ler porque é o começo, né? Esse livro esclarece todo o restante da Bíblia. É importante nós lermos. Gênesis capítulo 1, e depois eu vou pular alguns versículos, porque é um texto grande, tá bom? E aí eu vou falando o versículo que eu estou lendo, e vou ler só um fragmento do texto, é só para a gente acompanhar aqui e poder construir o raciocínio dessa noite. Então, Gênesis 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus, o Ruá, né? O Espírito em hebraico, Ruá, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Agora, versículo 5, primeiro dia, Deus criou a luz, separou a luz das trevas, criou dia e noite. Versículo 8, segundo dia, separou as águas do céu, criou o mar e o céu. Versículo 13, terceiro dia, juntou as águas, criou a terra, os gramados e as árvores frutíferas. Versículo 19, quarto dia, criou o sol, a lua e as estrelas. Versículo 23, quinto dia, criou os peixes, os animais e as aves. Sexto dia, versículo 27, criou os animais terrestres, os répteis, os animais domésticos e selvagens. Criou também o homem e a mulher. E versículo 31, sétimo dia, Deus descansou e apreciou sua obra. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender e a entender o que o Senhor tem para nós neste dia. Que nós possamos crescer no Senhor. Senhor, estamos diante do Senhor para aprender. E hoje, de novo, nós estamos aqui, Senhor. Pedimos que o Senhor sirva a mesa, coloque a mesa, porque nós vamos comer tudo que o Senhor colocar à mesa, Senhor. A nossa humanidade, muitas vezes, anda na contramão. Mas nós te pedimos perdão, Senhor, por isso. Pedimos ajuda, direção. Pedimos a tua presença, o teu cuidado. Fale conosco, Jesus, no teu nome, que é bendito e eterno. Amém. O Gênesis, por natureza, né? Quem conhece, quem já leu Gênesis, quem já estudou bastante o Gênesis, acho que daqui só a pastora Roseli é perita em Gênesis, né? Só a pastora Roseli. A pastora Roseli é professora de hebraico, viu, irmãos? Quem precisa aprender hebraico, é só falar com ela, tá bom? Grego também, tá? Então, se você precisar aí de uma mãozinha no grego, no hebraico, é só falar com a pastora Roseli que ela resolve o seu problema, tá bom? Isso, pode falar com ela. Já resolveu. Então, Gênesis, por natureza, é um texto, pela proposta ali... Perdão. Nossa. Opa. Por natureza, é um texto muito difícil, eu tenho que falar a verdade, é um texto difícil, porque tem uma narrativa assim, muito complicada, né? E relata muito tempo em poucos capítulos. Então, assim, é muita informação, né? Milhares de anos ali, só na introdução do Gênesis. E é um texto muito discutido nos templos, nas sinagogas, nas igrejas, nas universidades, porque o pessoal aí, a gente pensa que não, os intelectuais, eles discutem a Bíblia também, eles puxam a Bíblia lá para ler a Bíblia, para tentar pelo menos contestar, mas eles leem. Então esse texto é muito contestado nos lares, também é discutido nos lares, amado pelos crentes, né? Porque é a palavra de Deus, nós amamos esse texto,
né? A base, né? Eu sou criacionista por causa desse texto. Eu não vim do macaco, eu sou criação de Deus. Nós somos criação de Deus. Então esse texto, ele nos diz isso, que somos criação de Deus, né? Feitura de Deus. Então eu amo esse texto, e também os especialistas também quebram a cabeça para interpretar esse texto, mas também é um texto bastante desacreditado por muita gente, inclusive por uma corrente supostamente cristã. Eles daí falam, não, mas não é possível que você crê nisso, não é possível. Mas é isso, essa é o que nós temos na mão, né? O que nós temos de revelação na mão para poder estudar. E o Gênesis, para mim, ele é um grande resumão de toda a criação, né? É um texto que revelou Deus. Como é que as pessoas ouviram falar de Deus, né? Como é que as pessoas ficaram sabendo de Deus? Porque Moisés foi lá e escreveu esse texto proliferou, né? E as pessoas começaram a ler, e eles descobriram que existia um Deus soberano, único, e que era o Criador dos céus e da terra, baseado no Gênesis, porque o mundo era politeísta, o mundo sempre serviu a tantos outros deuses, isso não mudou. Se você andar em qualquer parte do país aqui do nosso Brasil, quem não serve o Deus da Bíblia, vai servir a várias coisas, as várias entidades, isso, tudo muito politeísmo. Então o Gênesis é um texto que dá o pontapé inicial para revelar esse Deus único, verdadeiro, né, que nós conhecemos. E o nosso Deus, né, ele se mostra de uma forma muito interessante, porque ele começa já falando com o homem. Ele já começa dialogando com o homem. E eu gosto desse texto, irmão, sabe por quê? Porque mostra um Deus que criou, que trabalhou. Deus é trabalhador. Quem é trabalhador? Levanta a mão. Eu falei isso aqui outro dia. Deus é trabalhador, né? Deus trouxe tudo para nós, né? Jesus falou assim, olha, meu pai trabalha... É lindo isso, né, irmãos? Meu pai trabalha... Meu pai trabalha até hoje, e eu, disse ele, eu trabalho também. Então a Bíblia mostra um Deus que criou, que trabalha. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam juntos, a Trindade estava lá no começo, se revelando, né, e mostrando quem ele era, se mostrando. E a Bíblia também fala que é certo que não dorme o guarda de Israel. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma ideia de um Deus que, quando a gente fala Deus descansou, a gente acha que Deus tirou um cochilo. Ele tem uma grande rede lá no céu, e aí com uma aguinha de coco do lado, ele foi lá e deitou numa rede, e é isso, né? E a Bíblia não mostra Deus dessa forma. Embora a Bíblia usa a palavra que Deus descansou, mas a gente entende que é um Deus que age, continua agindo, mesmo quando ele para só contemplar a sua criação, a sua obra. Então Deus continuou agindo soberanamente após concluir toda a sua obra. E eu gosto também, que me chama muito a atenção também, é que o nosso Deus não é um Deus com D minúsculo que criou um mundinho para ele mandar. Deus não criou um Vaticaninho, sabe o Vaticaninho? Para ele mandar. O Deus que nós servimos não tem uma postura de ficar sentado num trono, como um velhinho de cabelo branco, e as pessoas ali diante dele, ele exigindo servidão, exigindo que as pessoas o adorem, e batendo na cabeça de quem peca, de quem erra, você pecou, você isso, você aquilo. Porque às vezes quando a gente lê o Gênesis, a gente tem essa ideia de Deus, que é um Deus que está sentado num trono lá, acomodado, esperando adoração, e etc, etc. A Bíblia não revela Deus dessa forma. Deus é um Deus que criou todas as coisas, é um Deus que se mexe até hoje, que trabalha até hoje e que se mostra até hoje. Muito bem, dito isto, posto isso, tem uma pergunta aqui que é muito interessante, porque no final da sexta-feira, do sexto dia, eu vou falar sexta-feira, no final do sexto dia, a Bíblia diz que Deus criou o homem. Deus foi criando, assim mais ou menos na parte da manhã do sexto dia, ele criou os animais selvagens, os animais domésticos, e aí ele, logo após o almoço, ele criou o homem.
Ele criou o homem. Agora a pergunta é, e aqui é que eu quero parar um pouquinho com os irmãos para a gente meditar. Qual foi a participação do homem na criação? O que é que o homem fez? Qual foi a contribuição do Adão na criação para um Deus que é trabalhador? O Adão não fez nada. O homem não contribuiu com nada, não fez nada, não criou nada. Quando ele chegou, tudo já existia, a terra estava pronta, adornada, acabada, ele pegou tudo pronto. Nenhum esforço, né? Recebeu tudo de graça. O homem foi o último ser a ser criado. Então a terra é mais velha que o homem. Então quando você vê os historiadores, os antropólogos dizendo assim, ó, isso aí tem 3 mil anos, 4 milhões de anos, 5 milhões de anos e tal, não estranha não, sabe por quê? Porque o homem é a criação mais nova, a terra é bem mais antiga que o homem. E ninguém até hoje conseguiu desmentir a Bíblia no sentido de fazer com que a Bíblia seja desautorizada, no sentido de que não se deve acreditar no livro do Gênesis. Mas o ponto aqui, qual foi a contribuição do homem para a criação? Nenhuma, o homem não fez absolutamente nada. E o que nós temos aqui, quando a gente lê esse texto, né? Ele é criado no 6º dia, e aí, logo em seguida, o que é que Deus faz no 7º dia? Descansa. Veja, o homem foi criado, não fez nada, pegou tudo pronto, tudo de graça, tudo mastigado, e ele começa a vida como? Descansando. Ah, você gostou disso, né? Fala a verdade. Pô, pastor, então eu não tenho que dar duro. Deus me criou para descansar. Não é assim? Deus me criou para descansar. Deus convida o homem para descansar. Já assim de cara. Chegou tudo pronto, tudo acabado, tudo certinho, e ele é convidado já para descansar. A gente tem um pouco, né, assim, dessa mentalidade, que a gente tem que dar dura a semana inteira, presta atenção nisso, a gente tem que dar dura a semana inteira, e vir num domingo, como eu sempre falo, descansar a alma, não é isso? Estão me ouvindo, gente? A gente dá dura segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e domingo a gente vem o quê? Descansar a alma. Não, mas é errado. Deus nos chamou primeiro para descansar nele, com ele, para depois ir à luta. É isso que Deus quer de mim e de você. Conhecer a Deus, descansar em Deus, descansar com Deus, e depois você vai para a luta e vai para a batalha. Essa é, digamos, o primeiro chamado do homem, né, que é descansar em Deus. Então, antes de você enfrentar o mundo, enfrentar as coisas, né, descanse em Deus. Antes de você namorar, casar, antes de você trabalhar, produzir, antes de você fazer qualquer outra coisa, nós temos um chamado, você e eu temos um chamado para descansar em Deus. Nós temos dificuldade com isso, irmãos. Porque nós sempre achamos que o nosso projetinho é sempre melhor que o projeto de Deus. A gente convoca Deus para vir trabalhar no nosso projeto. A gente não descansa em Deus e vê o que é que Deus tem para nós, para depois a gente ir para a batalha. A gente tem uma ideia trocada disso. Antes da gente fazer qualquer coisa, eu e você, nós precisamos descansar em Deus, depois é que a gente vai para a luta. Vocês estão compreendendo isso, gente? Eu sei que você veio hoje com uma ideia de eu vou adorar a Deus hoje e vou hoje simplesmente descansar da semana. Mas procure inverter isso, sabe por quê? Fica mais fácil. Porque hoje Deus chamou você para compreender que hoje é um dia de você descansar a alma nele, e amanhã você dá duro. Amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, é que Deus nos coloca para a luta, para a batalha, né, para o dia a dia. E o Adão, ele teve esse privilégio, né? O Adão teve esse privilégio. O nosso herdeiro espiritual, né? Digamos assim, a nossa genealogia, né? A nossa genética espiritual já começou descansando. Eu gostaria que você compreendesse isso. Aprenda a descansar em Deus. Descansa no Senhor.
Eu sei que você tem muitas questões, muitas tribulações. Aqui tem gente com um monte de questões na vida aí, né? Nós oramos por tantos irmãos, tem tantos problemas, tantas enfermidades, mas mesmo assim a gente tem muita dificuldade de descansar em Deus. E Deus está convidando você, primeiro, para descansar nele, com Ele. Esse é o nosso chamado para hoje, irmãos. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Que vocês possam descansar em Deus de uma forma muito relaxada mesmo, no sentido de descansar em Deus, saber o que é que Deus tem para você na semana que entra. Porque vai ser dura para muita gente aqui. A minha semana agora, essa semana que entra, ela vai ser puxada. Eu tenho um monte de coisa para fazer essa semana, volto às minhas aulas, tem um monte de coisa para ser feita, e eu preciso hoje descansar em Deus para poder enfrentar a semana que tem aí pela frente. Eu olho, às vezes eu estou andando pela rua, eu vejo nos pontos de ônibus, o rosto das pessoas, como as pessoas estão cansadas, como as pessoas estão lutando, e elas não têm descanso. Você passa na rua, você vê no ponto de ônibus, assim, onde tem muita gente. Um dia eu estava passando ali em frente ao Armarinhos Fernando, ali na Moca, aquele monte de gente, assim, no ponto de ônibus, mas lotado. Eu vou olhando no rosto de um por um, a semblante das pessoas super cansadas. Falei, meu Deus, né? Olha o rosto dessas pessoas, como elas estão. E elas não têm para onde recorrer, irmãos. Elas não têm descanso. Talvez você está entendendo de descanso físico. Eu também estou falando disso. Mas descansar a nossa alma. Aprenda a descansar a alma. É um exercício que já foi praticado lá no Gênesis, lá no começo. O nosso pai, Adão, o primeiro ser humano, já teve que aprender a fazer isso. Descansar em Deus para depois fazer as coisas. Vocês conhecem a história? Depois que que Adão descansa em Deus, Deus dá uma tarefa enorme para ele trabalhar, para ele dar nome para todas as coisas, né? Foi o primeiro grande biólogo, foi o primeiro grande historiador também, porque ele foi construindo a história da humanidade. Adão foi chamado para isso, mas antes ele teve um chamado para descansar em Deus. Eu confesso para você que eu tive bastante dificuldade para compreender isso, muita dificuldade. Porque eu achava que eu tinha que fazer, e depois eu vim descansar em Deus. Fazer, e depois vim descansar em Deus. E como pastor, eu tive que aprender isso a duras penas. Porque eu cheguei aqui em São Bernardo querendo fazer, e depois eu achava que eu ia descansar em Deus. Aí um dia Deus me chamou, uma conversa muito particular, ele falou assim, sou eu que faço. Caminha comigo, anda comigo, sou eu que faço, descansa em mim, a obra é minha, e eu tentando fazer, né? Quantas vezes eu via as coisas na igreja para fazer, e eu ia lá, partia para cima, para as coisas andarem e tal, e aí dava tudo errado, não andava, e eu ficava pensando, puxa vida, Deus, eu estou aqui trabalhando, lutando, fazendo, e parece que as coisas não vão e tal. E aí chega uma hora que você tem que parar assim, orar, colocar diante de Deus, falar, Senhor, está aqui, ó, eu quero descansar com isso. E como num milagre, as coisas começam a andar de uma forma na velocidade que talvez não seria minha. Eu sempre quis que as coisas fossem mais rápidas, mas você percebe as coisas andando, e aquelas coisas que me davam uma trabalheira enorme, de repente eu olhava, elas não existiam mais, já tinha sido resolvido. Mas eu sempre caio na tentação de querer fazer e descansar depois. Mas o pastorado não funciona assim. A gente ora, apresenta tudo diante de Deus, a gente descansa em Deus, e aí a gente começa a caminhar, buscando aquela direção, né? Crendo que Deus está no controle, crendo que Deus está fazendo. Tem um pensador brasileiro, eu gosto muito dele, o Davi Lago. Quem já leu o Davi Lago? Quem conhece Davi Lago? Ele fala sobre dormir com fé. Você tem escutado na televisão, você tem escutado no rádio, você escuta isso, eu sei que você escuta. Tenha fé, vai para cima, faz a coisa acontecer, usa a sua fé, exija de Deus, pressiona Deus, e vai.
E esse Davi Laga, ele fala exatamente ao contrário, para você dormir com fé em Deus. Porque quando você acorda, está tudo mais leve, está tudo mais fácil, está tudo mais ajustado, está tudo mais claro para nós, e a caminhada fica mais fácil, a caminhada fica mais leve. Eu quero dizer o seguinte, antes de você fazer qualquer coisa, eu sei que você que está aqui, você tem projetos, eu também tenho. Eu também tenho. Eu tenho muitos projetos na minha cabeça, irmãos. Mas eu tenho apresentado diante de Deus e esperado, descansado, porque as coisas começam a andar de uma forma, de novo, não na velocidade que eu imaginava, mas as coisas começam a andar. E sabe por quê? Porque a gente aprende a confiar no Senhor. Eu tenho aprendido a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, em muitas áreas daquilo, da igreja principalmente. Irmãos aqui. Algumas pessoas falam, pastor, mas e o irmão fulano de tal, só não vai falar com ele? Eu falei, eu já orei. Estou descansando em Deus. Na hora certa Deus vai falar, na hora certa Deus vai fazer. Deus vai mexer, Deus vai contornar isso. Eu estou descansando em Deus com a vida de alguns irmãos aqui. Eu estou descansando em Deus com alguns ministérios que nós temos aqui. Eu estou descansando em Deus com algumas questões que a igreja tem ainda que precisam andar. Precisa andar, mas eu tentei muitas vezes eu chegar lá e eu vou fazer, e não fazia. Então eu tive que voltar a aprender isso aqui, descansar em Deus. Descansar em Deus é uma das coisas que talvez seja mais difíceis, né, para a gente poder fazer. Então esse dormir com fé, o dia que eu li isso aqui, você vê 3 palavrinhas pequenininhas, dormir com fé. Ou seja, descansa em Deus. As coisas andam. As coisas andam quando nós descansamos em Deus. Sabe por quê? Presta bem atenção. Porque quando Deus convida você para descansar, já está tudo pronto. Adão foi chamado para descansar e a terra já estava toda pronta. Vou repetir, aprenda a descansar em Deus, porque o que você quer, o que você deseja, se você descansar em Deus mesmo, já está pronto, já está tudo mastigado. Dormir com fé no sono que é dado por Deus, né? Pegou tudo pronto, final do 6º dia, ele ainda dorme uma noite inteira, vai trabalhar o dia seguinte? Não, Deus convida para que ele descanse o sábado inteiro ainda com Deus. É um exercício fácil? Não, porque você, na sua cabeça, na minha cabeça, o meu plano e o seu plano é melhor que o plano de Deus, por isso que você parte para cima, você vai, quer fazer acontecer e tal, e não acontece, irmãos, do jeito que a gente imagina. Não acontece do jeito que a gente pensa. Eu também quero dizer aqui para os irmãos, né? Eu sempre falo isso, de trazer a alma para descansar. Trazer a alma para descansar. E eu já falei isso aqui também. Cada culto perdido precisa de 3 para recuperar. Isso quer dizer que a sua alma, para aqueles que faltam muito nos cultos, a sua alma está bem cansada. E se você não aprender a descansar em Deus, vai dar ruim, porque o que você quer já está pronto. Vou repetir, o que você quer já está pronto, mas descansa em Deus, porque Ele vai te entregar assim, ó, como entregou para Adão. Deus trabalha, Deus não para, Deus é trabalhador. Deus é trabalhador. É certo que não dorme o guarda de Israel. Deus não dorme, Deus não dorme. Então eu fico pensando também, né, quando eu leio esse texto aqui, olha, Salmo 3, verso 5, não precisa abrir, deitei-me e dormi, diz o salmista, deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. O Senhor me guardava.
Vocês conhecem a história do Jacó da escada. Ele dorme, e aí ele sonha com o quê? Com uma escada. E os anjos estavam o quê? Subindo, e se estava subindo é porque ele estava acompanhado ali, ele estava dormindo. Deus estava com ele. Descansa, meu irmão, descansa. Eu sei que você quer muitas coisas. Você exige muitas coisas. Mas descansa em Deus. O que você quer, Deus já preparou, já está tudo pronto para você. Na hora certa as coisas acontecem, né? O Pai não dorme por nós. O Pai não dorme por nós. É certo que não dormitará o guarda de Israel. Eu gosto desse texto aqui também, olha o que Jesus fala, né? Jesus fala a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o seu jugo é pesado. O seu jugo é pesado. Sabe quem põe canga em você? Você mesmo. A gente culpa o diabo, mas a gente põe canga em nós mesmos, a gente põe peso em nós mesmos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não há descanso fora de Deus, não há outra possibilidade, né? Então nós precisamos descansar em Deus na hora dura. Nós temos o hábito, né? Como eu falei, de lutar. Quando começa a dar errado, né? A gente começa a querer fugir daquilo. Eu já fiz essas bobagens também, né? Você começa a querer fazer as coisas do seu jeito, e vai. Chega uma hora, começa a dar tudo errado, e aí a vida começa a ficar pesada, tudo muito complicado. E aí sabe o que o Mateus faz? Ele quer fugir. Sabe o que o Roberto quer fazer quando acontece isso? Fugir da linha. Salmo 55, de 4 a 7, diz assim: o salmista que está passando por momentos muito difíceis, ele fala assim: o meu coração está dolorido dentro de mim. Quem teve dor no coração aqui já, irmãos? Você sabe o que é dor no coração ou não? Vocês estão me ouvindo, gente? O que é dor no coração? Eu já tive muita dor no coração. Dói o corpo, dói o peito, falta respiração aqui, ó, dói. É uma dor física, é uma dor, primeiro é uma dor psicológica, depois é uma dor espiritual, depois vem para o físico, dói o peito. O meu coração está dolorido dentro de mim, diz o salmista, e terrores de morte caíram sobre mim. Tremor vieram e o horror me cobriu. Aí ele conclui: ai, quem me dera asas como de pomba. Eu citei isso aqui no culto passado. Ah, quem me dera asas como de pomba. Eu então voaria, estaria em descanso. Quer fugir? Eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Irmãos, quem é que quer fugir para o deserto? Pensa. É isso que acontece conosco. Aqui tem um exercício muito simples. Se você estiver prestando atenção, está muito claro. Se nós não descansamos em Deus, quando a coisa pegar, que a alma está em agonia, você vai querer buscar descanso, e normalmente a gente busca descanso em lugar errado. O caso do salmista, ele quis buscar descanso no deserto. E o que tem no deserto? O deserto não tem água. Como é que você vai descansar num lugar que não tem água? Você percebe? Abismo puxa abismo. Abismo puxa abismo, né? Não tem água, não tem sombra, só tem sequidão. O deserto é lugar que queima a pele, você respira areia. Você vê que o pessoal no deserto, eles têm que cobrir o rosto, porque senão eles respiram areia, pura areia. Tem inimigos que habitam no solo, daquela areia sai escorpião, sai serpentes. O deserto é um lugar horroroso, e é para lá que essas pessoas vão. As pessoas que não descansam em Deus, vai para esses lugares, para lugar cada vez mais difícil, né? Nós não precisamos fugir para o deserto, porque nós temos Deus para descansar. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Como é que a gente vive isso, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus não quer só salvar a minha alma e salvar a sua alma. A gente tem uma ideia errada, achar que Deus só quer nos salvar, Deus só quer nos levar para a eternidade, né? Neste mundo aqui, enquanto nós estivermos aqui, Deus quer que a gente tenha também uma vida de descanso. Descanso, uma vida de descanso nele. A gente precisa aprender isso, irmãos. Eu quero aqui fazer um convite para você, a nunca mais inverter isso. Achar que você veio aqui hoje para descansar da semana que foi. Mas que você veio aqui hoje para descansar para a semana que vai entrar. A gente descansa em Deus, mas Deus também nos dá pessoas que nos ensinam a descansar. Eu me lembro do Dr. Paulo, quantas vezes eu estava no seminário lá, né, uma situação complicadíssima lá, eu sentava com ele começava a conversar, e eu desesperado querendo conversar com ele, buscar um aconselhamento ali, alguma coisa, e ele falando, olha, por que Jesus? Eu falei, meu Deus do céu, esse homem parece que é budista, parece zen, né? Tranquilo, parece que não tem conta para pagar, não é possível, é um negócio estranho. Eu estou aqui desesperado, né, com umas coisas na cabeça, querendo conversar com ele, querendo desabafar, né, e tal, não sei o que, né, e ele conversando com aquela tranquilidade, e aí a gente olha para aquele homem e vê que era um homem que descansava em Deus. Ele me ensinou isso, aquele homem, né, descansar em Deus. Paulo procurou descanso em Tito. Tem um momento do ministério de Paulo, que Paulo está lá fazendo a obra de Deus, e Paulo está precisando de algo ali, e aí ele fala, mas eu não encontrei meu irmão Tito. Cadê o meu irmão Tito? Tem pessoas que representam o descanso de Deus para nós. Deus pode transformar você num oásis para alguém. Sabe aquela história daquele pai, que os filhos ficavam todos agitados, e aí o pai chegava em casa, as crianças iam acalmando, eles iam para o quarto e as crianças iam dormindo, depois o pai passava nos quartos e saía beijando os filhos. A presença do pai trazia descanso para os filhos, eles dormiam em paz quando o pai chegava, né? O que eu represento para você? Não precisa falar, mas na sua casa, quando alguém da sua família olha para você, você consegue transmitir descanso para as pessoas da sua casa? As pessoas podem descansar em Deus olhando para você, né? Paulo busca descanso em Marcos. Envia-me. Paulo estava preso. Ele diz assim: envia-me a Marcos. Manda Marcos para cá. Ele me é útil ao ministério. Lídia, Atos 16, né? Acha descanso ali quando Paulo se aproxima dela. Timóteo achou descanso em Paulo. Ele ia enfrentar uma igreja. Timóteo ia pastorear uma igreja, e antes de pastorear essa igreja, ele conversa com Paulo, e Paulo acalma o coração dele, e ele recebe o descanso de Deus através de Paulo, né? Jesus também, em algum momento, e eu amo esse texto, eu já preguei várias vezes aqui sobre esse texto. Jesus, num determinado momento do seu ministério, ele leva Pedro, Tiago e João, e lá naquele lugar ele olha para Pedro, Tiago e João, fala: vigia comigo, fiquem acordados comigo. Jesus busca descanso nos seus amigos, porque Jesus sabia o que ele ia enfrentar. O que essa palavra significa para nós, né? Descanso. Não, pastor, descanso é coisa de vagabundo. Não estou falando disso. Estou falando de gente, de alma, estou falando de espiritualidade, estou falando de gente que tem percepção das coisas de Deus, que sabe quem é Deus, né? De gente que tem uma caminhada com Deus.
Então Deus também usa pessoas reais para me ensinar a descansar nele. Eu gosto de conversar com meu pai. A minha mãe é mais difícil, mais assim, agitada. Mas eu converso com meu pai, mas meu pai é bem tranquilo. Você ficar sentado com meu pai, conversando com ele, você se acalma. Ele me lembra descanso também, né? Aí fica aqui um apelo para mim e para você ser uma pessoa diferente nesse sentido, né? Salmo 23, para encerrar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar. É uma coisa tão simples, né, irmãos? Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Vamos corrigir isso aqui. Não é você que faz força para descansar em Deus, porque se for assim, você nunca vai conseguir. É Deus que conduz você para o descanso com Ele. É Deus que conduz você para o descanso com Ele. Ore a Deus. Pede para Deus fazer isso por você. Deus é bom, irmãos. Metade das suas lutas aí, ó, já era para ter sido resolvido, ó. Mas a gente não descansa. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu sei que nem sempre é fácil. A gente tem, de novo, né? A gente tem o nosso jeitão de fazer as coisas. Eu vou lá, eu faço, eu aconteço. E não acontece. E não acontece. Deixa Deus conduzir você para o descanso. Porque foi isso que Ele fez com Adão. Não tente se matar de fazer as coisas para agradar a Deus. Porque Deus não se ilude com as coisas que eu faço. Deus quer ver quem eu sou. Deus quer ver quem eu sou. Porque adoração, pastor, mas eu sou um adorador. Adoração por adoração, os anjos o adoram. Trabalho por trabalhar, por fazer, bom, ele já fez tudo, está tudo pronto. O mundo está pronto. Está tudo pronto. Adão pegou pronto, eu e você também. Eu nasci em 1964, quando eu cheguei aqui, já estava tudo pronto. A minha presença nesse planeta muda pouca coisa, porque já estava tudo pronto. Ore ao Senhor, para que o Senhor te conduza para o descanso com Ele, nele. E sábado, só para corrigir, algumas pessoas perguntam, então eu descanso no sábado, pastor? Porque o sábado é o dia do descanso. Porque o sábado, sábado significa descanso. E eu descanso nele. Jesus é o meu sábado. Jesus é o seu sábado. Não é no dia especificamente da semana. Eu descanso numa pessoa. Descanse nele. Deixe ele conduzir você. Tem muita coisa na sua vida que está parada. Sabe por quê? Porque você tentou fazer e deu ruim. Deu ruim. Vamos orar. Senhor, obrigado. Peço a ajuda do Senhor. Que o Senhor nos conduza em descanso. Queremos descansar no Senhor. Porque sabemos, Jesus, que nós podemos acrescentar muito pouco com o que nós fazemos. Acrescentar muito pouco. Nós queremos muitas vezes fazer a Tua obra de um jeito muito humano, muito no braço, Senhor. Mas o Senhor pode tocar o coração de São Bernardo inteirinho agora. E o Senhor converter o coração de todas as pessoas desta cidade, sem precisar de nenhum de nós. O Senhor pode fazer isso. É verdade que o Senhor nos chamou para fazer parte do processo. Mas muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E nós sabemos que nunca dá certo quando isso acontece. Por isso eu rogo ao Senhor, peço a Tua bênção, Jesus, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos dormir com fé no sono que o Senhor nos deu. Nos ajude, Senhor, a dormir o sono do justo.
o sono do descanso, do trabalho sim da semana, mas principalmente da semana que vai entrar. Nos ajude a descansar no Senhor, não em tudo que nós fizemos, Senhor, mas em tudo que nós vamos fazer ainda. Nos ajude a descansar no Senhor. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha misericórdia de nós. E nós te pedimos perdão porque nós atrapalhamos o Senhor inúmeras vezes com o nosso jeito atrapalhado de querer fazer e acontecer. Do nosso jeito, de forma bruta muitas vezes. E nós não contamos, nós não descansamos no Senhor para fazer. Nós não buscamos o Senhor primeiro para fazer. Nós não perguntamos a sua opinião primeiro para fazer. Nós vamos fazendo e depois dá tudo errado. E nós ficamos feridos. E o que é pior, às vezes a gente busca descanso em outro lugar, com outras pessoas, de um outro jeito, de maneira errada. Que o Senhor nos ajude a aprendermos, Senhor, qual é a maneira correta de se fazer as coisas, que é descansar no Senhor. Depois, nós trabalharmos, fazermos, descansados no Senhor e junto com o Senhor. Obrigado, Deus, por esses homens que estão aqui nesta noite, por essas mulheres que estão aqui. Rogo a tua misericórdia sobre nós, o teu perdão, a tua ajuda, no nome precioso de Jesus, nosso Senhor. Amém. Beca, faz um